E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui no canal Paulo Nidec. Hoje, no dia 8 de maio de 2025, aqui no canal onde você aprende sobre dinheiro, cripto, investimentos e economia. Você aprende a ter a sua renda em dólares. Exatamente. Você acompanha aqui e você aprende uma série de coisas. Vou falar alguma dessas coisas e você que quer se aprofundar nisso, você pode seguir aqui embaixo, olha, tá passando esse slide, você pode agendar sua consultoria também. Para quê? Vou te falar algumas coisas que você aprende apenas assistindo aqui gratuitamente, além de se atualizar com as últimas notícias do mercado cripto. Quais são as habilidades? E eu vou te falar da oportunidade. Qual é a oportunidade que tem nesse novo mercado cripto? Pessoal, a popularização de cripto, assim, a popularização, o Orkut, alguém, você está aí nos comentários, coloca aí embaixo, você utilizou o Orkut? Porque antes tinha internet, não é isso? Tinha internet desde 1900. Vou fazer um breve apanhado assim no mercado cripto, porque a gente está aqui para falar de dinheiro e economia. Pessoal, agora que com o Bitcoin é acima de 100 mil, é a época que o pessoal começa a falar, Paulo, você é um gênio. É um gênio. Agora você está indo muito bem. Porque eu comecei a comprar Bitcoin quando ele estava lá em 38 mil. Né? Aí agora 37, entre 34 e 38 mil, eu lembro dessa época. E aí agora, quando está acima, está 103, 104 mil, o pessoal fala, olha, Paulo, você está de parabéns, você é um visionário e tal. Basta o Bitcoin cair uns 20 ou 30% que o pessoal fala, aí, Paulo, você falou para comprar essa porcaria, você falou que era uma boa coisa, e o pessoal começa, e assim, né, a psicologia do mercado tem a ver com isso. Então, assim, estava falando do Orkut, você que está aí me assistindo agora, seja ao vivo, seja na repetição, você usou o Orkut? Pois é, por que eu estou falando do Orkut, do MSN, do ICQ? Essa época aí, entre os anos 2000 a 2004, foi uma época de popularização da internet. Ou seja, aquela época, a internet já existe há muitos anos, 1970, muitos anos, sem esse uso comercial abrangente que a gente vê hoje em dia, que está tudo na palma da sua mão, que você pode se conectar rapidamente com as pessoas. Mas lá na época do Orkut foi essa popularização, teve o computador do milhão e tal. Pessoal, essa popularização do mercado cripto, ela começou em 2021. Tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande nesse mercado. É por isso que os meus alunos e os meus clientes que estão aprendendo a investir no mercado cripto, eles têm rendimentos a partir de 20% ao ano. Algumas vezes 5%, algumas vezes 20% ou até 120% ao ano. Mas eu não acho difícil, eu não acho que a pessoa tem que se esforçar muito terrivelmente para fazer entre 40% a 60% de rendimento anual no mercado cripto, sem tomar enormes riscos para esse tipo de mercado, que são chamados ativos de risco, correto? Então, tudo depende. Depende do perfil da pessoa, depende. Vai ter pessoa que vai preferir investir em barra de ouro, em imóveis, etc. Quando você fala de ativos, eles, por definição, eles já são ativos, commodities digitais, como Nasdaq, como esses ativos que a gente conhece por aí, Tesla, Amazon, Apple. E depois disso você tem ativos que são mais arriscados, que são cripto. Para esse tipo de coisa, o Bitcoin, por exemplo, ele está na baixa escala de risco, dentro dessa categoria. Por isso que eu estou falando que existe essa oportunidade de fazer esses rendimentos enormes. E os meus alunos, os meus clientes, eles estão aprendendo isso, estão aprendendo a fazer autocustódia, ou seja, você ter ali na sua hardware wallet, se você ter várias camadas de proteção para você poder proteger aquilo que é seu. E você não ter nenhum juiz corrupto, nenhum governo corrupto, nenhuma esposa mal amada que terminou com você, que quer tomar suas coisas, que alguma coisa que aconteceu, alguma situação, e você fala, não. Não vai ter uma força externa que vai tirar aquilo que eu conquistei com o meu trabalho. A criptografia dá essa possibilidade.
o dinheiro que você tem no Banco Itaú, no Nubank ou no Bank of America, aqui nos Estados Unidos, não dá essa possibilidade, porque essas instituições, por definição, elas têm que baixar a guarda para essas outras, que é todo o sistema jurídico, civil e etc, etc. Aí você fala, Paulo, mas isso é muito bom, porque eu não tenho nada a dever. Eu não tenho nada a dever, então, já que eu não tenho nada a dever, eu não tenho esse tipo de preocupação. E aí eu vou te perguntar, você viu o caso do Monark no Brasil, que por dar a opinião dele, bloquearam todas as contas dele? Por ele falar coisas que desagradou o governo vigente? Você pode concordar ou discordar do que ele falou, mas ele simplesmente falou coisas, e por falar coisas, ele foi perseguido e teve todas suas contas bloqueadas. Você viu o caso do Andrew Tate, uma outra figura polêmica? Claro, normalmente são as pessoas polêmicas que incomodam. Ele teve todas as suas contas bloqueadas. Aliás, não só as contas do banco, as contas digitais, a conta de Facebook, a conta Uber dele. Ele não podia tomar um Uber, tudo foi bloqueado. Como essas pessoas conseguiram continuar transacionando? Aliás, esse é um tipo de coisa que vale a pergunta ao GPT, né? Fala, olha, quais pessoas proeminentes tiveram suas contas bloqueadas? Porque são muitas pessoas. Você viu lá o caso do Canadá, que eles foram protestar contra o governo vigente e as contas deles foram bloqueadas. Eu já falei aí pelo menos uns 3 ou 4 casos. Você lembra a questão do Collor, em 1980, que as pessoas do dia para a noite, pessoas que tinham valores enormes em suas contas, do dia para a noite elas foram saqueadas pelo próprio governo. Não tinha ninguém polêmico ali, não tinha ninguém falando nada errado, não tinha ninguém. A pessoa simplesmente estava, você que está me assistindo aí, vivendo a vida dela, vai para o trabalho, guarda um pouquinho ali que sobra, e você continua tocando a sua vida e você guarda o dinheiro no banco. As pessoas que guardaram dinheiro no banco nessa época foram saqueadas pelo próprio governo. Então, eu estou te dando aqui alguns dos porquês para você fazer autocustódia. O que é autocustódia? É você ter os seus ativos e você mantê-los dentro do seu... Você tem a sua caixinha na blockchain, onde você vai guardar ali os seus dólares, os seus bitcoins, os seus criptoativos. Você pode guardar até partes de questões imobiliárias lá. Você pode guardar o que é seu e ninguém vai enfiar a mão naquilo. A pessoa ela só consegue acessar aquilo porque tem várias camadas de criptografia e segurança. Eu explico isso em detalhe, como funciona na consultoria, onde a gente tem mais tempo, e não é aqui uma transmissão ao vivo, mas você tem várias camadas de segurança que eu ensino em detalhe, que eu te mostro como implementar, como fazer. Eu tenho um conhecido agora que, depois de 20 anos casado, eu estou contando isso, eu sei que são histórias tristes, mas a gente não tem que estar preparado para o que vai acontecer. Eu estou falando da importância da autocustódia. E o que o Bitcoin tem a ver com isso? Tudo, porque a origem do Bitcoin é de autocustódia, é de você ter aquilo que é seu. Eu vou dar um exemplo simples aqui de autocustódia que eu sempre mostro. Olha, isso aqui, eu tenho isso para ilustrar. Isso aqui é uma barra de prata. Essa barra de prata, ela está aqui na minha mão. São 10 onças de barra de prata. Beleza. Aqui, onde eu moro, é comum as pessoas terem esse tipo de coisa. Eu desço aqui a rua, tem lojinha que vende ouro, prata. Eu sei que metais preciosos, ou prata, ou ouro, não são comuns no Brasil. E você tem que comprar derivativos disso, né? Ou seja, abrir uma conta numa corretora e você comprar ali um ticker que vai representar a prata ou que vai representar o ouro. Ou ainda, você comprar isso numa forma de relógio ou cordão e tal, mas vamos combinar que é menos robusto, não é isso? Beleza. Essa barra de prata, eu tenho a autocustódia dela. Eu pego ela, coloco aqui no meu bolso, e se alguém quiser tomá-la de mim, a pessoa vai ter que colocar... Aqui eu tenho... Isso aqui é mais para ilustrar, mas vamos supor que alguém queira tirar essa barra de prata, porque eu estou guardando meu dinheiro e os meus ativos ali, a pessoa vai ter que achar onde eu moro, ir atrás de mim,
passar por uma série de trâmites e problemas. Eu moro num lugar absolutamente seguro, que não tem crime. Existem lugares, eu moro no interior dos Estados Unidos, aqui não tem crime, não tem violência urbana. A pessoa vai ter que chegar aqui, vai ter que passar por cima de alarme, de câmera de segurança. Aqui eu tenho arma, tenho um cofre, tenho tudo. A pessoa vai ter uma série. Será que vale a pena chegar tudo isso para até chegar a essa barra de prata que eu tenho em meu poder autocustódia? Então, assim, por quê? É aquele ativo que você está segurando. Autocustódia online é parecido com isso. Você vai ter as suas chaves daquele ativo que você está segurando e você não depende de ninguém para ter aquilo. É claro, também você pode perder o seu Bitcoin, você pode perder a sua barra de prata. Você também tem o ônus e bônus disso, da maneira que você vai saber conhecer. Vou dar um exemplo. Eu estava comentando que eu tenho um conhecido que depois de 20 anos, eu falei isso para ele, viu, pessoal? Mas é aquela história, não tem aquela história que santo de casa não faz milagre? Depois de 20 anos, um casamento tumultuado, e aí falou, minha esposa viajou para um outro país, ela não gosta mais de mim, eu fiz uma homenagem para ela, comprei flores, me ajoelhei, falei que a amo, falei que ela é minha vida, fiz uma terapia de casal, fiz toda aquela história. Aí, pois bem, agora a mulher tá indo embora, tá processando ele, botou ele na corte, não sei o quê, processando ele no Brasil, nos Estados Unidos, no país que ela tá, falou, olha, eu vou levar os filhos e agora você vai ter que me pagar a pensão, você vai ter que dar metade da casa, metade de tudo que é isso aqui, tal, e mais eu também vou querer. A mulher tá tomando uma parte significativa daquele que ele levou a vida pra conquistar. Esse cara vai se aposentar talvez 20 anos mais tarde, por conta desse tipo de arranjo. Eu não estou falando aqui se isso é certo, se é errado, se é moral, imoral. Eu não tenho esse tipo de interesse. Eu não sou. Às vezes eu trago aqui no canal o conteúdo Red Pill, beleza. Eu estou falando. Vamos supor que você ache isso injusto. Você fala, eu já criei meus filhos, estão criados lá. Ela já tem. Ela não precisa. Vamos supor, o cara fala, eu sou milionário. Ela também trabalha, a mulher não é trabalhadora, empoderada. Por que ela não pode trabalhar e manter os filhos com ela quando eu venho aqui? Por que ela tem que levar mais da metade de tudo que é meu e fazer que eu pague pelas custas judiciais? Eu acho isso injusto. Algumas pessoas acham isso injusto. Né? Por que a mulher tem que manter o mesmo padrão de vida solteira, divorciada, com o padrão que ela tinha casada? A justiça permite isso. Ou semelhante. Mas, né, eu tô falando assim, e eu falei com ele, antes de acontecer tudo isso, um bom tempo antes, eu falei assim, mas você tem Bitcoin? Ele conhece a tecnologia. Mas você tem Bitcoin? Você tem autocustódia? Você tem os seus dólares na sua chave privada, não no banco, não na instituição, não na conta conjunta. Você consegue se defender caso algo aconteça? E aí, a resposta emocional dele, antes de acontecer tudo isso, tá, pessoal? Quando estava ruindo a vida pessoal, profissional dele. Antes, eu comentei, mas você tem Bitcoin? Você não acha uma boa ideia você considerar isso? Por quê? Se você tiver algum problema amanhã, porque, pessoal, basta um juiz bater o martelo e falar, olha, 80% de tudo que você tem agora vai ser dessa organização, vai ser disso. 30%, 10% de tudo que você tem no banco não é seu. Não é seu. Tem um ditado, tem uma coisa que se fala em cripto que fala not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem a chave, aquilo não é seu. Se você está guardando aquilo no banco e você precisa da permissão do governo para tirar, do governo por quê? Porque você vai precisar mostrar os seus documentos, correto? Se você perder a chave, né, vai precisar mostrar os seus documentos. Você precisa da permissão do governo para tocar naquilo que é seu no banco. Então, se você precisa da permissão do governo para tocar naquilo que é seu, precisa da permissão da moça do caixa. Vamos supor que você perdeu o aplicativo, tudo, você tem que refazer isso, que uma hora você tem que fazer. Aí precisa da moça do caixa. E se ela não for com a tua cara? Já aconteceu comigo. Ela fala, não, senhor, você tem o seu documento aí. Uma vez fui tirar dinheiro aqui perto. Você tem seus documentos? Eu tenho. Aí apresentei para ela a minha carteira de motorista. Você tem um outro documento com a sua foto? O segundo documento? Aí eu tinha.
Então, tá aqui. Ah, tá. Aí ela começou a me questionar, isso é o suficiente? Não, meu dinheiro que tá lá, eu quero tirar meu dinheiro. Eu tinha o cartão, tudo, tava tudo em dia. Há quanto tempo você tem conta conosco? Eu falei, porra, virou uma gincana aqui, isso aqui. Eu quero tirar o meu dinheiro e agora eu tô passando de uma gincana, não é isso? Há quanto tempo tem? Você lembra de cabeça? Há quanto tempo? Quando foi que você abriu a conta lá no Nubank, no Itaú, no Santander? Você sabe de cabeça o ano e o mês? Há quanto tempo você tem conta conosco? Boa noite, Irani, seja bem-vinda. Há quanto tempo você tem? Aí eu falei, bem, sei lá, faz anos e tal, tal, tal. 30 minutos depois, ela fala: senhor, tá aqui o seu dinheiro. Por que eu estou contando isso, pessoal? A importância de você ter autocustódia. Imagina se a maior parte que eu tenho eu dependesse da boa vontade desse pessoal todo. Então, assim, eu estou falando isso porque aqui no meu canal você aprende sobre isso. Eu estou falando até os preceitos aqui da filosofia da criptografia, não é isso? Mas você também aprende isso na prática, eu também dou consultoria sobre isso. E muito bem. Né? Então, você vai aprender aqui autocustódia, você aprende investimentos, aprende a fazer uma série de coisas, fazer pool de liquidez. Muita gente me procura aí toda semana. Paulo, eu vi lá os seus vídeos sobre pool de liquidez e eu quero fazer esse tipo de investimento, acho muito interessante. Então, o link está aqui na tela, você pode me seguir lá no Instagram, me mandar DM. Muita gente me manda DM, vê lá os stories, as coisas que eu faço. E você também pode aqui através desse WhatsApp, onde eu passo informações e você também pode agendar horários. Beleza? Então, vamos falar agora um pouco da atualização do mercado, o que está acontecendo. Olha só, o Bitcoin, ele atingiu aí agora, ele subiu bastante, né? Eu estou acompanhando bem aqui, ele nesse momento ele está em 102 mil. Vamos começar falando disso, que eu acho que esse é o principal coisa, né? Tem outras coisas que estão acontecendo? Tem, mas vamos ver, eu vou compartilhar o meu Trading View aqui e ver se ele fica bem na tela. Acho que sim, legal. Pessoal, você está vendo aí esse candle verde que ele está saindo aqui. Olha essa movimentação que o Bitcoin teve nesses últimos 3 dias. Então, nesses últimos 3 dias, nós podemos medir aqui, ele teve uma movimentação de 7%, 7,6%. É bastante coisa. E esse é um movimento que pegou muita gente de surpresa. Inclusive, muita gente experiente do mercado ficou surpresa com esse movimento e a gente começa a ver que depois desse tempo aqui de acumulação, você vê, olha, nós ficamos aqui um tempo acumulando, né? Nós ficamos aí, olha, quase metade de um mês, 15 dias, onde eu particularmente fiquei observando o mercado e vendo se ele decidia para qual direção ele ia tomar. Naturalmente, isso aqui, olha, depois de uma bandeira de alta, isso aqui já pode ser considerado uma bandeira de alta. E agora, quem sabe, por isso que eu defini esse range aqui. Range é isso, é esse canal, esse intervalo de preço, olha, de 95 mil a 104 mil. E vamos ver se o Bitcoin fica nesse novo range e caso ele fique durante quanto tempo, não é isso? Agora, eu estava lendo alguns artigos, uma coisa que tem sido muito falada recentemente é a correlação do Bitcoin com o M2. Então, o M2 é aquele índice de impressão do dinheiro. E quanto mais se imprime dinheiro, a tendência é que os ativos de valores continuem subindo de preço. Então, de acordo com a correlação do Bitcoin com M2, nesse momento, a perspectiva, isso não significa que vá se cumprir, mas a perspectiva é que nós possamos chegar até a 130 ou 145 mil até junho. Eu colocaria isso até o final do ano, vai. Eu acho que se a gente terminar... Bem, depois de tudo que a gente viu, olha essa montanha-russa aqui, olha. Não parece uma montanha-russa? Depois de tudo que a gente viu, olha, dessa montanha-russa aqui do mercado, o Bitcoin finalizar o ano em 130 mil, eu acho, partindo daqui, é uma alta de 25%, não é isso? Eu acho isso bem possível e até lá muito bacana, não é isso? Eu acho bem possível isso até o final do ano. Quais são as motivações disso? Não que isso importe inteiramente,
porque são fatores externos, mas a guerra tarifária do Donald Trump, ela começa a se arrefecer. Então, toda aquela guerra tarifária, tudo aquilo que estava sendo falado, estamos brigando com a China, o Trump vai voltar, a nova eleição do Papa, a guerra na Índia e no Paquistão. Parece que esse cenário, pode reparar, eu acompanho as notícias, assim como você também, estamos falando menos de tarifas, estamos falando menos de guerra Rússia e Ucrânia. Aqui na mídia local, eu vejo sendo falado mais de imigração, aquele terror imigratório que sempre existiu, os ilegais ficam, os ilegais vão, os ilegais têm que sair, aquelas histórias. Quem é legal, quem está semi-legal, quem está legal agora e cometeu um crime 30 anos atrás. Essa história imigratória existe nos últimos 200 anos dos Estados Unidos ou mais, né? Então, esse papo sempre existiu para ganhar eleições, né? O Ron DeSantis, lá na Flórida, o atual governador da Flórida, ele capitalizou bastante em cima dessa guerra imigratória e que sempre divide opiniões, que é sempre uma coisa que atrai a atenção das pessoas, que é uma guerra também, não é isso? Então, parece que agora, nesse momento, as pessoas relaxaram um pouco mais e a gente consegue ter um pouco mais de paz, né? Eu acredito que o mercado, existe uma tendência de alta no termo geral. E que, caso não tenhamos questões dramáticas, a tendência, isso é uma realidade, é que o governo continue imprimindo dinheiro, e a gente já vê sinais claros do chamado quantitative easing, né? Ou seja, da impressão de dinheiro, a gente já vê sinais claros do quantitative easing acontecendo. O Jerome Powell falou essa semana que o governo americano está recomprando os títulos. Então, eles estão comprando, ou seja, eles estão deflacionando um pouco. Ou seja, é como se você apertou lá Ctrl+C, Ctrl+V e imprimiu um monte de dinheiro, você marcou um monte daquelas pastas, cada uma no valor de 1 bilhão, e você deletou aquilo, você desinflacionou. Eles têm esse poder, né? Isso deve ser bom, ter o poder de imprimir dinheiro. Então eles falam, olha, aquele dinheiro todo lá que a gente copiou e jogou por aí, a gente vai deletar uma parte. Exatamente isso que eles fizeram, exatamente. Recompramos os títulos, eles sempre vão... Uma coisa, aliás, que o Arthur Hayes fala, o Arthur Hayes é um cara... Será que consigo compartilhar a tela e ir ilustrando isso que eu vou falando? Eu vou tentar. O Arthur Hayes é um cara que ele sempre fala... Ele sempre fala de Arthur Hayes. Vou botar aqui e vou compartilhar. Esse cara aqui. Ele sempre fala que o chamado quantitative easing, ele vem com nomes diferentes. Se você não conhece o Arthur Hayes, eu sugiro que você dê uma olhada no conteúdo dele, porque ele, além de ser muito interessante, ele é muito... Você se entreter muito assistindo aquela coisa que ele fala, é muito interessante. Então, o Arthur Hayes, ele fala, olha, quantitative easing, o que é o chamado quantitative easing? Né? Quantitative easing. Quantitative de quantidade e easing de facilidade. Quantitative easing é a impressão de dinheiro. É um nome bonito para falar impressão de dinheiro. O que os americanos tradicionalmente chamam de QE. Q, Q e I. QE. E esse QE, segundo o Arthur Hayes fala, e ele fala corretamente, eu estou vendo o pessoal assistindo aí, pessoal, deixa o seu like, escreva no chat de que lugar você está me assistindo, qual cidade de onde você está assistindo, e se você está investido no mercado cripto, se você gosta, tem muita gente que me assiste por semanas e meses de maneira silenciosa e misteriosa, depois vem falar comigo no privado. Arthur Hayes, ele fala o seguinte, ele fala, olha, sempre vem com nome diferente. O nome que veio essa semana, o Quantitative Easing, foi o Jerome Powell falando na reunião do FOMC, FOMC, falando, olha, estamos recomprando uma parte desse tesouro. Ou seja, a dívida americana que é comprada pela pessoa física, pelos países como o Brasil, agora os Estados Unidos, China, Japão, essa dívida americana que são chamados T-bills, eles estão sendo recomprados. E dessa maneira, eles conseguem desinflacionar aqui os T-bills, né, que são os títulos de tesouro americano. E aqui ele mostra, né, essa forma bem antiga do T-bill, né?
mas é isso aqui. E ele falou, olha, nós estamos recomprando uma parte desses T-bills de maneira a desinflacionar isso. E aí nós não temos mais aquelas tarifas contra o Canadá, não temos mais. Agora a China parece aberta para diálogo, embora a Casa Branca faça um certo mistério sobre esse tipo de conversa, ou se há alguma conversa. Então, estão acontecendo algumas coisas nesse sentido. E eu acho que é uma boa forma para a gente transicionar para essa parte aqui, que diz o seguinte, isso é aqui uma notícia dos arquivos do chamado Coinbase da Coinbase, que ele fala o seguinte, mercados de criptomoedas sobem com notícias de negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Nas últimas 3 semanas, os mercados de criptomoedas têm se mantido notavelmente estáveis, com o Bitcoin oscilando em torno de 94 e o Ethereum em torno de 1.800. Isso, pessoal, tem algumas horas que saiu, tem 12, 18 horas. Agora o Bitcoin está em 103 e o Ethereum está em 2004, a última vez que eu vi. O preço corrente do Ethereum é 270. Então, isso já mudou bastante em poucas horas. Na terça-feira, a situação estava tão estável que o índice de medo e ganância das criptomoedas estava em território neutro. A gente lembra que nós passamos ali um tempo significativo, não no neutro, mas no medo extremo, né? Chegamos aí no medo extremo. Então, ficamos um bom tempo ali naquele índice de medo e ganância, fear and greed. E agora estamos no neutro. E eu acredito... Vamos ver aqui, Fear and Greed Index, CoinGlass. Onde é que está nesse momento? Eu acredito que está no Greed, não? Olha aí, estamos no Greed. Olha, estou compartilhando esse lado aqui. Estamos no Greed, aqui, olha, de 65, tá vendo? Então, já passamos da neutralidade de Greed. Por que isso importa? Existe uma tendência que as pessoas que falam que quando a gente chega aqui na ganância extrema, no extreme greed, isso é um sinal de topo de mercado. Essa é uma das teorias. Eu acredito que pode ser um sinal de topo, mas a gente tem 20 outros indicadores que, sendo consonantes, eles vão indicar esse topo, não é isso? É aquela história que quando começa a se falar de Bitcoin e de cripto na CNN e na Fox News, é um sinal de topo. E isso já está começando a acontecer. Faz sentido, mas eu prefiro não confiar em apenas um indicador, mas dar uma olhada num termo geral. Os investidores também estavam atentos à reunião do Federal Reserve. Como esperado, o Banco Central manteve as taxas de juros nos níveis atuais, com as autoridades do Fed adotando uma postura de esperar para ver a estratégia tarifária do governo Trump e seu impacto na economia americana. O Jerome Powell falou recentemente, numa reunião um mês e meio atrás, que perguntaram as principais reuniões, isso aqui é público, pessoal. Você que fala inglês, você pode entrar aí no próprio site do Federal Reserve e acompanhar as reuniões e ver os boletins que são gerados a partir dessas reuniões. Caso você queira se aprofundar nisso, é um tipo de conhecimento bastante interessante, de você ver ali, como dizem os antigos, na boca do cavalo. Não que um idiota na internet está falando o que aconteceu, mas você vê ali o pronunciamento oficial, não é isso? Ele tem sido muito perguntado sobre tarifas e eu vejo ele muito... Ele fala, olha, não dá para saber, é muito novo, tá tudo legal, o índice de inflação parece ok, vamos ver, os números não são definitivos e tudo. Meu instinto me diz que a incerteza quanto ao rumo da economia é extremamente elevada e os riscos de aumento do desemprego e inflação aumentaram, disse o presidente do Fed, Jerome Powell. Quando ele fala esse tipo de coisa, pode ser interpretado como QE, Quantitative Easing, ou seja, a situação está ruim, vamos imprimir dinheiro. E aí, para quem tem ações da Apple, Tesla, Bitcoin, Ethereum, isso é bom, porque mais dinheiro na praça significa o dólar caindo de valor e os ativos que você tem, que você investe, sobem de valor. É por isso que o ouro estava 2.800 poucos meses atrás e hoje uma onça de ouro está em 3.300. Por quê? Imprime dólar, imprime dólar, imprime dólar. O que é mais fácil de fazer? Imprimir dólar ou minerar ouro? Imprimir dólar. Então, essa força de trabalho concentrada no ouro, ela continua ali, olha.
ela continua ali quietinha, né? Não mudou nada. Eu lembro que já tem alguns meses que eu mostro isso aqui, eu tenho essa moedinha de ouro. Eu lembro quando essa moedinha de ouro, aqui, isso aqui é um 1/10 de onça de ouro, e ela valia $280. Agora está a 320. Então, por quê? Porque eles imprimem mais dólares e a coisa vai subindo. Então, isso aqui pode ser interpretado como algo positivo. E aí ele dá abertura aqui, ele fala, olha, mas ainda não se materializou nos dados. Isso me diz que a coisa certa a fazer é aguardar mais esclarecimentos, e não foi isso que o Jerome Powell fez. Ele não aguardou, ele falou que ele começou a comprar T-bill, ou seja, Quantitative Easing. Os ETFs de criptomoeda continuaram a subir. Os traders têm aderido aos produtos de investimento em criptomoedas de forma significativa nas últimas semanas, adicionando 2 bilhões em entradas totais na semana passada. Embora os ETFs de Bitcoin tenham sido os maiores beneficiários, com 1 milhão, tal. Enquanto isso, a SEC adiou mais uma vez a decisão, maré alta. Como observou o CoinShare, a recente alta dos ETFs de criptomoeda marca uma mudança drástica. Sim, eu acho interessante acompanhar a parte dos ETFs, porque isso pode indicar escassez de Bitcoin, porque esses fundos eles compram Bitcoin de maneira muito agressiva. Muito bem. Então, nós temos aqui New Hampshire, e aqui temos a situação atual. A decisão de New Hampshire representa uma reviravolta nas forças estaduais em relação a criptomoedas. Pelo menos os 7 estados não conseguiram aprovar semelhantes. Pelo menos isso aqui, pessoal, a situação é a seguinte, pelo menos metade dos estados americanos já tem ou consideram ter Bitcoin na sua tesouraria. Roadcoin, aliás, no Mississippi hoje, no estado do Mississippi hoje, se você tiver Bitcoin, aliás, qualquer ativo, na verdade, bolsa de valores, stocks, Bitcoin, real estate, né, imóveis, e se você tem ganho de capital, ou seja, eles continuam imprimindo dinheiro e, portanto, aquilo que você tem sobe de valor, o governo falou, olha, a gente não vai mexer nesse dinheiro que é seu, mesmo ele tendo valorizado. Falou, olha, obrigado. O governo está tirando menos dinheiro meu, dessa vez. É um passo na direção certa. Roadcoin, apoiada por Sam Altman, é lançada nos Estados Unidos. Um dos tokens mais interessantes, calorosamente debatidos e de ficção científica dos últimos anos foi o Road Token, a criptomoeda do Road. Um projeto apoiado pela CEO da OpenAI, Sam Altman. Exatamente, esse cara aqui, o Sam Altman, foi um dos caras que, junto ao Elon Musk, começou a escrever o ChatGPT lá atrás. E eu não sei se vocês recordam disso, mas o Sam Altman, através dessa moeda aqui, Roadcoin, que facilmente você acha, se você for aqui no CoinMarketCap, eu posso te mostrar, o ticker dela é WLD. Olha aqui, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí você entra aqui no CoinMarketShare, digita WLD, e você vai achar Roadcoin, que está aqui correntemente em posição 58, que não é nada mal, não é isso? Dentre todas as criptos. E você vê aqui que no último dia ela subiu aí 12%, realmente uma performance bem legal, né? No último mês, olha o que é o mercado cripto, pessoal, e olha a oportunidade que é isso. No último mês, ela subiu 70%. Imagina se você conseguisse, não precisa ter um timing perfeito, mas se você tivesse $1.000 investidos em Roadcoin e você tivesse saído um pouco depois, antes da alta, você teria 1.500, não é isso? Então, assim, o mercado cripto, ele tem esse tipo de oportunidade. E é por isso que é bem interessante da gente estudar esse mercado. Então, Roadcoin está aqui, você pode ver, e realmente está com uma performance muito bacana. Não sei se vocês se lembram disso, mas Roadcoin, ele esteve na Argentina. Ela foi aquele projeto que esteve lá escaneando a retina dos argentinos e pagando esses argentinos, criando carteiras cripto para eles, Web3, e depositando Roadcoin nessa carteira. E pagando as pessoas pelos dados. E muita gente ficou horrorizada com isso. E aí eu me pergunto, olha, você tem conta no Facebook? Você tem conta no Instagram? E quanto você está recebendo do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do YouTube para disponibilizar os seus dados todos lá? Porque essas empresas, elas sabem onde você mora, seu nome todo, suas preferências, o que você gosta e desgosta, e o que elas te oferecem em troca é o serviço. Pelo menos Roadcoin
tá sendo bem honesto e direto, fala: "Você quer dar os seus dados? Vários dados que você tem, todos os dados?" Quero. Você aceita receber por isso? Não sei quanto eles estão pagando. Você aceita receber? Eu aceito, beleza. E a pessoa vende os dados dela, que os dados dela são delas. É errado vender aquilo que é seu? Eu acredito que não. Tem gente no Brasil que acha errado, né? Fala: olha, se eu quiser vender o sangue que é meu, é interessante esse debate moral. Aqui nos Estados Unidos, você vai aqui no estado de Tennessee, eu moro 20 minutos do Tennessee, a pessoa fala: pô, tô duro, tô ferrado e tal. Aí a pessoa vai lá doar sangue, quer dizer, vender o próprio sangue. E a pessoa vende o próprio sangue e ganha $200, $500. É o salário de uma semana de muita gente, $500. A pessoa doa sangue lá e levanta um cash com sangue. Esse sangue é de quem? É seu ou do governo? Para decidir o que vai fazer com ele. É seu, correto? Então eu não acho errado vender aquilo que é seu. E as pessoas estão voluntariamente escolhendo vender os dados delas e recebendo por isso. Então, eu me pergunto se até... Eu particularmente não simpatizo com o Sam Altman. Eu acho ele um cara esquisito, arrogante. É bem esquisito o Sam Altman, eu concordo, né? Ele é um cara tipo o Vitalik, você que acompanha o mercado cripto. O Vitalik é um cara esquisito, né? É um cara assim que eu não deixaria, eu não tenho cachorro ou carro, eu não deixaria o meu carro com esse cara. Eu não confiaria nisso, sabe? Eu falo: olha, esse cara é esquisito, eu não sei. Né? Sabe, não me passa uma... isso aqui eu não tenho... É uma coisa mais intuitiva, o pessoal fala: esse cara é meio esquisito, não sei quais são as intenções dele, parece, não sei, não me parece muito transparente. Agora, a gente tem que analisar não somente a pessoa, de maneira intuitivamente, isso também é parte da informação, mas analisar o que ela está fazendo, não é isso? E o que o Sam Altman está fazendo com o Worldcoin, ele fala: me dá os seus dados, que eu te pago por isso, e eu acho isso uma troca bastante honesta, né? Eu acho pior o que o governo brasileiro faz de te obrigar a dar todos os dados, senão não tem um negócio lá do escravo premium brasileiro, que você tem que dar cada vez mais dados para você liberar outras coisas, e dados até muitas vezes ele não precisa. Não tem, enfim, você entendeu o argumento. Muito bem. Orbes de escaneamento ocular. A empresa também estão disponíveis em locais por todo o país. Os usuários recebem tokens ROAD, WLD, em troca do escaneamento dos olhos, da conexão dos dados à rede ROAD. Eu não faria isso, mas eu acho, poxa, beleza. Ao redor do mundo, segundo o ROAD, cerca de 12 milhões de pessoas de 100 países já participaram do projeto. É muita gente para escanear a retina, não? Eu queria ver como é que é isso na prática. Eu queria ver como é isso na prática. Um cartão de débito Visa ROAD deve ser lançado ainda este ano. Interessante. Reação em cadeia. E aqui a gente fala do Ethereum, né? O Ethereum que, caramba, muita gente aí odiava até ele fazer essa movimentação que ele está fazendo agora. Se a gente chegar aí, o Ethereum ele subiu quase 20% nos últimos 7 dias, não é isso? Então você vê aí que no dia de hoje, o Ethereum subiu 19%. Nos últimos 7 dias ele subiu 18%. E esse número que você está vendo aqui na tela, de 2.182, se você pegasse isso 7 dias atrás, ele estava em 1.800, né? E vamos ser sinceros, se você pegar aqui no anual, você vai ver que... Eu não estou entendendo bem esse gráfico. É que eu não estou acostumado a ver esse tipo de gráfico aqui, nessa tela. Mas, beleza. Tá, acho que eu consigo. Enfim, se abrir no TradingView fica mais fácil da gente entender. E vamos combinar que o Ethereum ele ficou em baixa assim, um tempo significativo, né? E a gente só começa a ver uma reversão. É isso aqui que eu queria mostrar. Olha o quanto ele caiu aqui do topo em dezembro de 2024 a $4.000. E olha quanto tempo ele foi ladeira abaixo. E somente agora que ele começa a se recuperar. Exato, ele só começa a se recuperar por agora. E aí as pessoas começam a achar o Donald Trump bonito, o Vitalik bonito, e as coisas falam: olha, que bom que agora está funcionando. Reação em cadeia, e teve essa atualização Pectra para o Ethereum, foi a mais recente.
Foi um ano difícil para Ethereum. A segunda maior criptomoeda caiu 45% desde o início de 2025 e tem havido muito debate sobre se a comunidade de desenvolvedores do Ethereum, incluindo o proeminente cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, tem feito o suficiente para garantir o sucesso da rede. Mas há sinais de esperança, a começar pela atualização Pectra da blockchain que entrou em operação na quarta-feira. O que isso pode significar para ETH? Aqui está o que você precisa saber. O que é a atualização do Pectra, que eu também quero saber. Pectra é a maior atualização da rede de atualização, desde a atualização Dencun, do ano passado, lançado em 2024. A terceira grande atualização desde que o Ethereum fez a transição oficial para uma rede de prova de participação em 2022. Isso foi aquela época lá que eles passaram de Proof of Work para Proof of Stake. É uma parte técnica da blockchain, mas é a maneira que você vai confirmar que as transações de fato aconteceram. Esse processo de confirmação, ele mudou de mecânica de funcionamento. E muita gente discordou. É por isso que hoje existe o Ethereum normal, como a gente conhece, e existe o Ethereum Classic. Esse é um dos motivos. Então, assim, ainda existe essa cisão e muita gente, eu tenho conhecidos que falam, nessa época aí que mudou a mecânica de funcionamento, eles diziam que é imutável e mudou. Eu saio fora, tem gente que fala isso. Por que a Pectra é importante? Pectra foi chamada de a atualização Ethereum mais ambiciosa até agora, com a atualização apresentando melhorias mais formais do que qualquer outra atualização de rede até o momento. Seu lançamento ocorre em um momento crítico, com o Ethereum enfrentando forte concorrência, exatamente, como Solana, de concorrentes mais novos como Solana e Sui. O ecossistema Ethereum também está navegando pelo crescimento de redes camada 2, como Base, Optimism, Arbitrum, construídas sobre a rede Ethereum e projetadas para ajudar o ETH, o Ether, em português, a lidar com mais tráfego. Considerando que as L2 vem capturando uma parcela cada vez maior da atividade e taxas da rede de Ethereum, um dos principais focos da Pectra é aumentar a capacidade da Ethereum de oferecer suporte a transações de L2 e aumentar a eficiência de rede, o que pode gerar mais fluxo de receita para a rede principal da Ethereum a longo prazo. Quais melhorias? Ou seja, a rede está mais eficiente, é isso que eu entendi. A atualização do Pectra aborda todos os aspectos do Ether, como melhorias relacionadas à experiência do usuário, staking e escalabilidade da rede. O staking do Ethereum, de fato, mudou nos últimos 6 meses. Antes você precisava ter 32 Ethers para fazer staking, e todo um processo complexo. Hoje, acho que você precisa de 2. Então, isso mudou bastante no sentido de staking. Entre as melhorias mais diretas para o usuário está a flexibilidade no pagamento de taxas. Atualmente, os usuários de Ethereum devem pagar taxas de transação em Ether. Com o lançamento da Pectra, porém, o gás poderá ser pago em outros tokens compatíveis com Ethereum, incluindo stablecoins como o USDC e até memecoins. Olha, isso é muito interessante. Aplicativos e contas on-chain também poderão patrocinar taxas de gás para usuários, potencialmente tornando seu uso mais barato. Eu tenho a tese de que essa ideia de gas token, ou seja, de você ter tokens que vão fazer esse tipo de transação, que você vai ter que comprar Ethereum para pagar, eu tenho a tese de que isso vai acabar. E com essa atualização Pectra de Ethereum, a gente começa a ver isso. Parece que as pessoas não... Eu não estou interessado em comprar gas token. O que é o gas token? É aquele tipo de ativo que você vai comprar para você pagar as transações que você quer fazer. Eu não tenho muito interesse em gas token, né? E eu não vejo. Muita gente fala isso como uma utilidade incrível. E você vê aí que a própria Ethereum ela começa a se distanciar dessa narrativa. Porque fala, olha, você pode usar dólar, cash, em cripto, para você pagar as transações. Você não precisa de Ethereum em si. Eu acho isso um passo na direção certa. Aplicativos e contas on-chain também poderão patrocinar taxas de gás para usuários, potencialmente tornando seu uso mais barato, ou até mesmo gratuito. Carteiras compatíveis com Ethereum também receberão novos recursos, incluindo as transações em lote, que podem reduzir taxas e congestionamento de rede, e compatibilidade com contratos inteligentes, que permitirá novos tipos de transação automatizadas. Validadores apostaram seu Ether, verão valor máximo, exatamente, olha, de 32 Ether para 2,
o que vai permitir aumentar suas recompensas de aposta. Isso é bom para a rede, no termo geral, dá mais fluidez, e o pessoal que gosta de fazer staking vai fazer mais staking com mais fluidez, o que Petra poderia significar para o preço do Ethereum, do Ether. Grandes atualizações da rede não necessariamente levam a picos de curto prazo. Eu acho que isso aqui, pelo que eu estou vendo, pessoal, é uma estratégia de sobrevivência e adaptabilidade do Ethereum, nada além disso. Eu lembro de transacionar na rede Ethereum Mainnet 6 meses atrás e pagar taxas abusivas, na minha opinião, né? De $8, $12 e até $50, né, no último ano, para fazer uma transação. E isso é impraticável. Imagina que você tem uma pool de liquidez onde você colocou $1.000 lá e você quer pegar a sua recompensa de $10 e você tem que pagar $50 da rede. Você vai ter que esperar aquilo ali acumular durante meses ou semanas para fazer sentido, ou esperar um momento, eu já fiz isso várias vezes, esperar um momento que você vai ficar acompanhando a oscilação do preço. Isso é uma maluquice. Uma maluquice. Existe formas de baratear isso, e é isso que eles estão fazendo, né? É claro que o congestionamento da rede vai ter momentos que a gente vai ter que pagar mais, isso é normal, oferta e demanda, mas se eles podem, e como eles estão fazendo, aumentar a eficiência da rede para torná-la mais sustentável, mais barata no termo geral, eu vejo isso como uma estratégia de sobrevivência e adaptabilidade muito mais robusta. Porque se você vai fazer qualquer operação em Solana ou Sui, você paga, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Você paga uma fração de centavo. Fração de centavo. Você não paga nem $1. Então, é basicamente isso. O que vem a seguir para Ether? Dada a dificuldade de preço e as críticas de investidores e desenvolvedores, a Fundação Ethereum começou a agir com mais urgência nos últimos meses, exatamente, a sobrevivência. O Vitalik Buterin afirmou em uma nova publicação do blog. Quem é que leu o blog do Vitalik Buterin? E tá aqui, olha. Tá aqui, vamos ver o blog dele. Olha lá, Simplify the L1. Olha lá, olha o blog dele. Para quem não sabe, o Vitalik, no original, olha que interessante, hein? O Vitalik, ele é escritor, né? O Vitalik, ele tinha uma revistinha que falava sobre Bitcoin. Então, ele começou como escritor. Bem bacana aqui, bem interessante. Legal. Por isso que eu estou compartilhando aqui com você que está assistindo. Eu gostei desse chamado do Coinbytes da Coinbase. Eu achei uma compilação de informação bem interessante. Então, o Vitalik Buterin afirmou uma nova publicação do blog que ETH se tornou complexo demais. Seu novo objetivo é tornar o Ethereum tão simples quanto o Bitcoin. Olha, até um estudante inteligente do ensino médio é capaz de compreender. Tem que ser um estudante inteligente do ensino médio. Então, isso é bem acima do brasileiro médio, né? Que, por algumas métricas, 80% de nós, brasileiros, somos analfabetos funcionais. É capaz de compreender completamente o protocolo de Bitcoin, escreveu ele. Josh Rudolph, membro da Fundação Ethereum, responsável pelo roteiro de Ether, publicou no X, no mês passado, que o roteiro simplificado do Ether se concentrará em escalar e aprimorar a experiência do usuário. São coisas que podemos entregar de forma significativa nos próximos 12 meses. Interessante ter uma simplificação da rede, não é isso? Uma simplificação da rede. In my opinion, is all things we can ship in significant ways over the next 12 months. Simplified roadmap, scale blobs, scale the L1, improve UX, interface. Ou seja, simplificar a rede. Aqui, eu não estava compartilhando, tá aqui. Esse é o post aqui. Ele fala, olha, basicamente, olha, simplificar a rede é tudo, ele está simplificando mais para o Ether, para Ethereum ficar mais próximo, mais parecido com o Bitcoin. E isso é muito bom. Números para saber. 330 bilhões é a quantidade de Bitcoin que os analistas da Bernstein prevêem que as empresas adicionarão aos seus tesouros até 2029. Isso é totalmente possível, né, pessoal?
totalmente possível não, é o que está acontecendo. A empresa de investimento prevê que a Strategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin, com meio bilhão, 555 mil, no valor de cerca de 52 bilhões, continuará liderando o caminho, com empresas menores seguindo o exemplo e diversificando cada vez mais em criptomoedas. Números da Doge. Eu fico pensando para onde pode ir o preço do Bitcoin com esse tipo de movimentação. E pode ir muito longe, né? Muito longe. Se continuar dessa maneira, com essa adoção, eu consigo ver o Bitcoin bem além do que a gente imagina. Curiosidade sobre o token do Bitcoin. Isso aqui é interessante saber, né? Com que frequência o blockchain do Bitcoin é atualizado com novas transações? Uma a cada 10 minutos, uma vez por hora, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Com que frequência o blockchain é atualizado com novas transações? Isso aqui é um quiz? É isso aqui, é a primeira. Mas é isso. É aqui, ó, resposta curiosa. Isso aí. A cada 10 minutos, né? A cada 10 minutos na rede Bitcoin, nós temos um novo bloco. Diogo Santos, seja bem-vindo. Boa noite. Mas é isso, pessoal. Se eu estou vendo o pessoal assistindo ao vivo aí, seja bem-vindo, deixa o seu like. Hoje, um dia bom para a cripto. Jorge Mota, seja bem-vindo, boa noite. Hoje um dia bom para a cripto, né? É aquele dia assim que o pessoal fala, olha, é bom o Bitcoin. Ou seja, quando o Bitcoin está acima de 100 mil, o pessoal fala, Paulo, você é genial, você está fazendo a coisa certa. O Bitcoin cai e fala, Paulo, você é um idiota. Você é um idiota, não é isso? Mas a gente já está acostumado com isso, já está acostumado com esse tipo de bullying online. Isso aí é totalmente normal. Agora, uma coisa que eu ia trazer aqui para vocês também é o seguinte, existe uma relação de assimetria. Por que se fala tanto em Bitcoin quando se fala de cripto? Porque Bitcoin é o principal ativo de cripto. E eu estou compartilhando aqui na tela com vocês o Crypto Bubbles, que é uma representação visual do que está acontecendo no mercado nesse momento, e a gente vê tudo verdinho por aqui. Então você vê que a gente está verde no dia, verde no mês e verde até no ano. Se você observar aqui, pessoal, você vai ver essa correlação, ou seja, no dia de hoje, o Bitcoin ele subiu 5,7%, estando aqui em 102. Já a Ethereum, que é considerada a principal, é a alternativa. Você tem o Bitcoin em primeiro lugar e Ethereum em segundo lugar. Não significa que eu gosto, isso aqui não é uma opinião, é o que é. Então, assim, Bitcoin está em primeiro lugar e Ethereum está em segundo lugar em tamanho, em market cap. Num termo geral, quando o Bitcoin ele sobe 1%, Ethereum, Solana, XRP, SUI vai subir bem mais. Você vê esse fenômeno no dia de hoje. Bitcoin subiu 5% e Ethereum sobe 20%. A Cardano sobe 13%. Doge sobe 13%. A rede SUI sobe 20% no dia, arredondando. Solana sobe 54% no mês, né? O Bitcoin, ele subiu 34% no mês. Qual é a oportunidade de nós observarmos isso? Olha, como eu vejo isso aqui, é basicamente o seguinte, essas altcoins é basicamente como você alavancar o Bitcoin. Então, se a pessoa ela quer ter mais lucro ou ela quer ter mais exposição no mercado cripto, ao invés de você comprar Bitcoin, você pode comprar Solana. Ao invés de comprar Bitcoin, você pode comprar Ethereum. Ao invés de comprar Bitcoin, você pode comprar XRP. Porque você pode ter uma oportunidade de surfar melhor a onda. Quando o mercado está todo assim, né, eu não sou nenhum especialista, mas eu observo as coisas e a gente começa a enxergar alguns padrões. Quando o mercado está todo verdinho assim, a gente observa que qual é o melhor negócio? Ou no dia de hoje, seria, no dia de hoje, não estou falando da vida daqui a 10 anos, no dia de hoje, qual seria o melhor negócio? Você ter comprado Bitcoin, você fazer um trade de um dia para o outro? Seria você ter comprado Bitcoin ou Ethereum? Ethereum, com certeza. Não tem como prever isso. Mas, se a gente continuar nessa tendência de alta
nos próximos dias, semanas e meses, o que eu acho possível. Se você está fazendo um trade, é possível de se considerar de comprar uma altcoin, né? Como Solana, Ripple, Doge ou Ethereum. E aí você pode escolher, não precisa ser uma meme coin, não precisa ser uma coisa, como é que eu posso dizer? Volátil demais. Porque da mesma maneira que sobe, ele desce também. Tem aquela coisa, tem um canal, o cara que eu acompanho, o Fausto Botelho, ele fala uma coisa, ele reverbera muita coisa que é falado no mercado, né? E fala assim, olha, o mercado ele sobe de escada e ele desce de elevador, né? Então, assim, para subir é lentamente. No dia de hoje, uma exceção, né? Nem todo dia é assim. Mas ele sobe nessa semana, ele sobe de escada. E quando ele cai, tipo, ele cai de uma vez só. Então, é importante porque essa assimetria, ou seja, o Bitcoin sobe tanto, as altas elas sobem bem mais. A mesma coisa funciona para cima e para baixo. O Bitcoin ele vai cair um pouquinho. Se o Bitcoin cai 2%, vai ter altos que vai cair 30%. Não é isso? Eu queria mostrar aqui, tem como a gente mudar performance markets sem ser market cap, performance. E a gente vê e o rank. Quem são os vencedores do dia de hoje? O market cap, bubble size. É isso que eu queria ver. E você vê aqui, olha, que nesse segmento, Virtual subiu 51% no dia de hoje. Não é isso? Então, quem estava comprado esse token de inteligência artificial, Virtual, um projeto bem interessante, inclusive, subiu 51% no dia de hoje. Uni, da Uniswap, subiu 24% no dia de hoje. Talvez tokens como... E eu estou vendo o pessoal assistindo ao vivo aí, deixa seu like, fala de onde você está assistindo. E se você tem alguma pergunta também, algumas vezes a pessoa pensa, poxa, analisa isso, analisa aquilo, o que você vê e tal, que a gente está observando. Talvez nesse momento, a gente está começando a desconfiar de uma chamada alt season, não é isso? O que é a chamada alt season? É quando o Bitcoin ele já subiu o suficiente, podemos dizer assim, e as pessoas começam a rotacionar. Essa é uma teoria, tá, pessoal? Não dá para saber exatamente a mecânica que funciona. Mas a teoria da alt season, uma das principais, é quando nós atingimos um nível suficiente no Bitcoin e a partir dali as pessoas elas começam a pegar aqueles lucros e colocar em altos, em outras coisas que não o Bitcoin, que é o principal ativo do mercado. E dessa maneira elas podem lucrar mais, porque começa a ficar tentador. Você vê, Bitcoin subiu 5% hoje, Virtual subiu 52% hoje. Se você tivesse $1.000 para investir com Bitcoin, você teria ganhado alguma coisa. Com Virtual, você teria feito 1.500, né? Você teria ganhado $1.000 de um dia para o outro. Quer dizer, $500 de um dia para o outro, você entendeu? Você começa a procurar o cavalo que está correndo de maneira mais veloz. Quando a gente está vendo alts, é basicamente isso. E aí aqui nós temos na primeira parte, market cap menor, whites, e você vê que começa a ter essa movimentação até de meme coins lá como Peanuts, que elas começam a reagir bastante bem. E vamos, né, vários memes até que estavam considerados mortos, como Giga Chad. Agora é aquela história, né? A maré sobe e vai puxando tudo. Isso é bem interessante, isso é bem característico do mercado cripto. Comentários. Diogo Santos, ao vivo no YouTube. Se a XRP Ripple conseguir comprar a USDC Circle, passaria a ser a terceira market cap, passando a Tether, e aí o jogo mudava. Apesar de o projeto ser super centralizado. Diogo, isso seria bem legal, né? Seria bem bacana. Existe essa perspectiva? Olha, eu vou ser sincero com você. Se a XRP, é uma opinião de um cara na internet, se a XRP comprar a Circle, aí eu começo a ver XRP de uma maneira com outros olhos, porque aí ela começa a mostrar um outro tipo de protagonismo, não é isso? Ela começa a ter um outro tipo de protagonismo e aí eu acredito melhor como investidor, como
crente, eu falo: olha, agora, isso que você está me falando me passa mais credibilidade, o quê? De você querer fazer transações transfronteiriças através de USDC, porque faz muito mais sentido você fazer com USDC, né? Aí faz muito mais sentido. Aí, aquela ideia de substituição do sistema SWIFT, ele fica mais real, né? Então, nesse sentido, fica bem mais interessante. Outro comentário aqui, Nidec. A EOS, dia 14 de maio, passará a ser chamada Volta. A cripto vai mudar de nome e de projeto, ligado diretamente ao Bitcoin. E troca para que a gente tem EOS e 1 para 1, nova Volta. Não entendi. Dia 14 de maio, passará a se chama Volta. Você está falando da atualização que está tendo na rede Bitcoin, é isso? Que tá, algumas coisas mudaram, né, na rede Bitcoin. E é isso? Não sei. O cripto vai mudar de nome de projeto. Não consegui interpretar isso que você está falando. A iOS vai mudar para Volta. Ah, tá, entendi. É uma cripto que vai mudar de nome. Vai ter um rebranding, sim. E tem a ver mais ou menos com o que você está falando anteriormente, né? Sim, entendi. Tem a ver com o que você está falando, né? Tá rolando um rebranding de algumas coisas. Agora, isso que você falou da Ripple comprar Circle, falo, poxa, aí é bem legal, né? E aí é muito legal também pra gente, Diogo, como consumidor disso, porque eu tenho o SDC como dólar, né? Fica muito mais legal pra gente ter esse tipo de opção. Tem o SDC e Tether e Ripple. E aí a Ripple ela vai ganhar uma credibilidade ainda maior do que ela já tem. Isso é muito bom. Eu espero que isso venha acontecer. É uma coisa que eu não tinha ouvido falar anteriormente, mas eu espero que aconteça, porque eu vejo um potencial muito bom para isso. Mas é isso, pessoal. A gente já vai chegando aí à conclusão da nossa conversa. Obrigado por estar aqui. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E vamos continuando por aqui, vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu espero que a gente continue indo muito bem aí no mercado cripto. Hoje, particularmente, foi um bom dia, não é isso? Vamos ver o que os próximos dias nos aguardam. Porque eu tenho a humildade de falar, olha, não dá para saber a direção do mercado. Agora, dá para saber tendência, não é isso? Eu estava pensando, uma coisa que eu falo com frequência é que tanto a direção do mercado quanto o clima lá fora não dá para a gente controlar, só dá para a gente se adaptar. Então, um dia eu saio de casa aqui, na Carolina do Norte, um dia tá 30 graus lá fora, 40 graus, 40 é difícil chegar, mas 30 graus, 28, tá quente, considerado para cá. Outro dia vai estar nevando, não é isso? Então, a gente vai se adaptar, você vai colocar um casaco, você vai colocar uma camiseta ou uma camisa, a gente vai se adaptar àquele clima. A mesma coisa é o mercado. No mercado de alta, você vai se adaptar, você vai decidir se você vai ficar comprado, vendido, se você fala, não, isso aí não me importa, porque eu estou pensando em Bitcoin daqui a 5 anos, então essas oscilações de mês a mês e até de um ano para o outro, isso não importa para mim, porque eu tenho um foco daqui a um ano. Eu tenho uma posição de Bitcoin que eu tenho um foco para daqui a anos além, que ela fica quietinha lá, e eu comecei a comprar lá com 34 mil e hoje está 103, ela fica quietinha lá em autocustódia e tal, e vai construindo ao longo dos anos. E nessa posição de longuíssimo prazo, eu não me importo com oscilações de mercado, eu acho legal. Ano a ano eu vou acompanhando e verificando. Então, assim, depende do nível de adaptação e aderência que você vai ter. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Não tem como a gente mudar o tempo lá fora, mas a gente se adapta. Ainda assim, existem seasons, existem tendências, não é isso? No inverno, tende a ficar frio. No verão, tende a ficar quente. E essas tendências, elas costumam ser claras. A mesma coisa no mercado. Existem tendências. Não existe uma matemática absoluta. Por exemplo, agora, nesse momento, nessas últimas semanas, eu estou falando de tendência, tá, pessoal? Nessas últimas semanas,
Aqui onde eu moro, a gente se surpreendeu. Ficou muito quente, e depois ficou muito calor, quer dizer, muito quente, e depois muito frio. É um tipo de coisa que a gente esperava já estar mais quente no termo geral, né? Então, assim, a gente não sabe as oscilações como elas irão, mas existe uma tendência. Eu acho difícil discordar nesse momento do mercado que a gente vê uma tendência de alta. A tendência de alta. Pode ter uma correção brutal em seguida? Pode ter. Isso pode acontecer? É possível. É possível, no entanto, é pouco provável que aconteça algo muito drástico. Mas não pode ter uma guerra amanhã ou depois de amanhã? Pode ter. E olha aí, conforme a gente vai falando, o Bitcoin continua subindo. Isso é muito bacana, né? Eu coloquei o meu próximo alvo aqui para o Bitcoin 104,732, respeitando essa linha de resistência aqui. Então, meu próximo alvo está aqui em 104, que é um alvo bem fácil de entender, né? Porque o Bitcoin ele estava aqui em 104,664 em 25 de janeiro. E esse candle aqui, que é o quase que eu chamo de um God Candle, aquele chamado God Candle é quando tem um candle de 10, né? Igual esses aqui, ó, esses candles assim, de 10% num dia. Quem estava acompanhando aqui, que teve um candle de 10% para cima, 10% para baixo, e beleza. O próximo passo aqui que eu vejo para o Bitcoin é a gente chegar aqui nesse 104. Agora, eu começo a ficar um pouco, estou falando do meu bias do mercado, eu começo a ficar um pouco, eu observo isso aqui com um pouco de cuidado, porque, pessoal, a gente está em 103 mil agora. A alta histórica, né? Não vou falar alta histórica e tal, de 109, porque se você observar, a gente foi para lá e não ficou muito tempo lá. Isso aqui, olha, ele bateu aqui, né? Mas vamos aqui, a gente vê essa resistência aqui acima, já em 106 mil. E para a gente chegar lá, falta bem pouco. Falta bem pouco para chegar nesse nível de 106 mil. Falta 3%, falta 3%, vamos arredondar, menos de 3%. E 3% no mercado cripto não é nada. No dia de hoje, o Bitcoin ele subiu 6%. Então, se ele subir mais 3%, a gente já chega num nível de resistência aqui em cima que pode ser significativo. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer, não é isso? Se a gente vai ter um chamado breakout, ou seja, a gente vai break para cima, e aí iremos para novas máximas históricas, e aquela coisa que nós falamos do Bitcoin a 130, 140, começa a se realizar. Então, vamos ver. Vamos ver. Mas aqui, quando a gente chegar nesse nível de 106, eu acho que a gente pode ter uma pressão vendedora muito forte. E a gente começar a enfrentar resistências. Especulações. Não sabemos. Vamos ver o que acontece. Não é isso? Mas eu começo a observar isso aqui com um pouco de mais cuidado, porque a gente está a apenas 3% de distância para chegar a um nível bem importante de resistência. Beleza? Tem como eu voltar aqui? Ah, voltou. Legal. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu vou passar aquele meu sticker mostrando aqui. Olha, se você quiser mais informações também, você está preparado? Por exemplo, você vê aí que a gente falou do mercado, que está subindo, o que está melhorando, o que está aproveitando, e você está bem posicionado para isso? Você está conseguindo aproveitar dessa alta, ou você ainda não entende o suficiente? Fala, poxa, eu estou vendo, Paulo, você falou de um monte de coisa aí, subiu 20%, 30%, 3% num dia. Eu queria estar participando disso, mas eu não sei. Eu não sei me posicionar. Ou eu só sei comprar o Bitcoin na corretora. Eu queria estar fazendo pool de liquidez. Eu queria poder estar fazendo trades no mercado descentralizado. Eu queria poder estar colocando meu Bitcoin como colateral, pegando cash emprestado para abrir pool de liquidez. E aí eu ganho no dinheiro que eu estou emprestando e eu ainda ganho com pool de liquidez. E assim eu atinjo os meus objetivos mais rapidamente. Você já parou para pensar nisso? Porque assim, o dinheiro e o cash flow, eu diria, mas ele é o que acelera aqueles objetivos de vida.
não é isso? Para pensar nos objetivos que você tem de vida. Ah, eu quero viajar, eu quero ter um carrão, eu quero isso, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar mais uma casa, eu quero fazer isso, eu quero parar de trabalhar. Eu quero trabalhar quando eu quiser. Eu não quero ser forçado a trabalhar. O dinheiro acelera tudo isso, não é isso? Será que se você colocasse mais $10.000 na sua conta, mais $100.000 na sua conta, não poderia mudar essa sua realidade? Você não ia respirar um pouco mais? Ah, não, legal. Poxa, eu posso ficar... Esse mês eu já fico mais tranquilo. Já posso pensar com mais calma o que eu posso fazer. Vou doar para uma... Vou doar o meu tempo lá para cuidar dos cachorrinhos, do canil. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto e não uma coisa que o meu chefe manda eu fazer, né? Então, o dinheiro, eu estava assistindo uma palestra sobre isso, ele é aquilo que acelera os nossos objetivos. Pega aquela lista que eu recomendo até para os meus alunos e clientes, eu falo, olha, faz uma lista das coisas que você quer fazer. Não somente das coisas que você imagina. Ah, eu quero ter 30 bitcoins, eu quero ter $30 milhões, eu quero ter... O que você vai fazer com esses $30 milhões? Você vai comprar um jato particular? Você vai comprar um navio? Você vai comprar uma cidade pequena no interior do Piauí? O que você vai fazer? Ao invés do... Isso é uma coisa que eu faço para mim, eu faço, e particularmente eu acho que funciona bem. Eu não penso no valor do dinheiro somente, né? No dígito, que também é importante, mas eu penso quais são os objetivos, o que eu quero fazer no mundo real. Ah, vai ter gente que vai querer comprar um relógio Rolex especial. Não é o meu caso, isso aqui é um relógio barato. Eu quero comprar um Rolex, eu quero comprar uma BMW, uma Mercedes, eu quero comprar uma casa para aquele familiar que está ferrado, eu quero dar um presente e tal. Quais são as coisas no mundo? Eu quero comprar uma casa em outro país, eu quero comprar uma casa no Brasil, nos Estados Unidos, eu quero morar durante 3 meses em Paris para aprender francês na prática. Quais são os objetivos que você tem? Isso é um exercício que eu passo quando a pessoa começa a fazer consultoria comigo. Quais são os objetivos concretos que você tem? Não os números, eu quero ganhar $100 por dia em pool de liquidez. Eu quero ganhar $10, quero começar ganhando $10 por dia em pool de liquidez, depois 200, depois quero escalar, depois quero estar ganhando 10 mil. Qual é o objetivo, de fato, que você quer alcançar com aquele dinheiro, né? Eu acho isso muito importante, porque isso vai mudar a estratégia que você vai chegar lá, não é isso? Quando esses objetivos ficam claríssimos, e eu faço isso comigo, venho fazendo isso nos últimos 10 anos, e eu deixo esses objetivos o mais claro possível, né? Ou seja, não é que eu quero comprar um carro legal, eu vou falar qual é a marca, o ano e onde é esse carro. Não é até onde eu vou emplacar, em qual estado ele será emplacado. Não é que eu quero comprar uma casa ou morar num lugar, eu moro num apartamento com um quarto, eu quero morar num que tem 3 quartos. Não, 3 quartos, tem 2 suítes, tem que ser na cidade tal, tem que ser... A especificidade desse objetivo é importante, porque se for uma casa, vamos utilizar esse exemplo aqui, que é um exemplo da vida real. Eu quero morar numa casa maior. Maior o quê? São 4 quartos? São 6 quartos? São 8 quartos? Esses 8 quartos, vamos supor, a pessoa tem dinheiro para isso, ela está, de fato, com esse objetivo, ela já tem ou vai, né? Isso existe. Esses 4 quartos, 2 deles têm suíte, sim ou não? Ou todos têm suíte? Você tem 4 banheiros além dos 4 quartos? Por que isso é importante? Porque isso pode ser uma diferença de $80 mil. E se você não pensar nessa diferença, o seu objetivo vai ficar mais próximo ou mais longe? Vai ficar mais longe, não é isso? O quanto mais genérico, mais nebuloso é o seu objetivo, não, eu quero mais dinheiro. É aquilo que o pessoal antigo dos Estados Unidos fala, né? Os motivational speakers. Você quer mais dinheiro? Então aqui, ó, tá aqui $1. $1, você tem mais dinheiro agora, você tá mais rico, você tá $1 mais rico. O quanto você quer? Por quanto tempo? De que constância? De que maneira? Fica a sugestão, e se você quiser trabalhar isso mais em detalhe e aprender ferramentas, skills no DeFi, emprestar dinheiro, pool de liquidez, análise básica, de você entender um pouco de análise técnica, para você entender, pelo menos, ter uma ideia, como eu apresentei aqui, de onde o mercado está indo. Você não precisa ser um mestre em análise técnica,
mas saber um pouco de análise técnica para você entender é fundamental. Eu vejo algumas pessoas chegando para mim, elas falam, olha, não, me mostra o portfólio e eu vejo coisas que não faz sentido nenhum, porque fica nítido que a pessoa não tem nenhuma análise técnica. E isso começa a custar dinheiro. Se você está comprado num ativo que está perdendo para o Bitcoin nos últimos 3, vamos falar de cripto somente, né, que é o foco principal. Se você está comprado num ativo, se você está comprado numa coisa que vem perdendo para o dólar nos últimos 3 anos, está perdendo para o Bitcoin nos últimos 3 anos, era melhor ter cash na gaveta. Esse tipo de análise comparativa é importante. Então, se você quer aprender isso, quer fazer isso na prática, e você tem esses planos de liberdade financeira, autocustódia, aprender sobre cripto cedo, não é isso? Chegar cedo. Quem chega cedo bebe água limpa. Você entra em contato aqui, me segue lá no Instagram. Você pode mandar uma DM no Instagram ou também aqui, olha, você vai aparecer o WhatsApp. Coloca lá mais um 689. Se você entrar no Instagram e você manda uma mensagem lá, Paulo, quero mais informações, e a gente conversa por lá, não tem problema nenhum. A gente pode marcar uma reunião no Zoom para ver os seus objetivos e falar a melhor maneira que eu posso te ajudar. E você começar a ter uma renda em dólar, se é que você ainda não tem, ou se tem, a melhorar ainda mais. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.